peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma ótima terça-feira a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou na companhia do Jornal Gente. Ricardo Capriotti, o time de esportes trazendo as informações também da seleção brasileira, agora com um novo técnico, com Carlo Ancelotti, e muito sobre o esporte você vai ter ao longo da nossa programação. Até às 11h30 da manhã nós vamos girar o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo dentro do Manhã Bandeirantes. E na sequência tem o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista, para você não perder nada nesta terça, 13 de maio de 2025. Eu sou Heitor Fredo, agradeço a sua companhia pelo FM 85.7 e a você que está conosco pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito bom dia a quem está com a gente pelo aplicativo Band Play, na palma da sua mão, de graça. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação é só você baixar. Se você tiver uma conta do Google, por exemplo, aquela que a gente usa para o e-mail, para acessar YouTube, ela já é válida para você também consumir todo o nosso conteúdo. Por exemplo, a novela Café com Aroma de Mulher. Perdeu o capítulo de ontem? Está disponível para você aqui na palma da sua mão pelo Band Play. Dá para acompanhar ao vivo o Bora Brasil, que está no ar na manhã de hoje, o documentário Um de Nós, sobre o legado, a trajetória do Papa Francisco, e na aba Ouça, você tem ali a Rádio Bandeirantes Campinas à sua disposição. Muito obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. Aba ao vivo, tá clicando. Piscou ali vermelhinho na sua tela, você acompanha a gente de qualquer lugar do mundo 24 horas por dia. Para você que prefere o rádio com imagens, já está iniciada a nossa transmissão em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você se inscrever, também é muito simples. Só ter aquela conta logada e ali você pode participar conosco também com a sua mensagem, com a sua participação. Como faz, por exemplo, o Pedro Henrique, que já está conosco, já deixa a mensagem. Eu sou o Pedro aqui de Sumaré. Ontem estava lá em Itu, falei que a Ponte ia ganhar 1-0. Gol do Zé. A Ponte agora líder. Esquece tudo, diz o Pedro Henrique, feliz com a vitória da Macaca contra o Ituano, assunto que o Carlos Henrique vai repercutir dentro do Nossa Área, na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. A nossa equipe técnica também está a postos aqui direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde nós falamos com a mesa de som, com o comando de Danilo Capucci, na central técnica, o Leandro Lopes. Olha o Leandro Lopes ali. E tem ainda a coordenação do Gil Kleber. Às 10h04, lembrando que o nosso WhatsApp está liberado também como um canal de participação, além do nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode nos escrever, mandar sua mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. 19 97102
1493. Motorista que nos dá carona pelas rodovias que cotam o nosso interior paulista, atenção para a rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo. Trânsito carregado neste momento no trecho que passa por Jundiaí. Motorista que segue para a capital paulista enfrenta lentidão acima do normal, ainda mais em se tratando de rodovia dos Bandeirantes, entre o quilômetro 58 e o quilômetro 54. Segundo a concessionária, é por excesso de veículos. Não há nenhum acidente registrado neste momento nesse trecho. Então ali a região que passa pelo Engodadouro, região que passa por outros bairros da cidade de Jundiaí, encarando esse congestionamento. E também bem na ligação entre a rodovia dos Bandeirantes e a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Reflexo também para a rodovia Anhanguera, entre os quilômetros 64 e 60, próximo ali ao posto Videiras, um pouquinho antes do posto de gasolina do lado oposto. Você vai já enfrentar esse para e anda sentido capital. Não tem como fugir. Se as duas rodovias estão congestionadas, eu sempre acho a rodovia dos Bandeirantes uma melhor opção, porque tem mais fluidez, mais faixas de rolamento e, nesse caso, não tem como fugir do trânsito para quem vai à capital paulista. Chegando a São Paulo, não é diferente. Lentidão tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes, como reflexo do congestionamento nas marginais. Você de Indaiatuba, Salto, que está chegando a Campinas pela rodovia Santos Dumont, nesse momento são boas as condições, não há trecho com lentidão, o motorista faz uma boa viagem e seja bem-vindo a Campinas, você que está vindo de fora da cidade. O mesmo vale para Campinas Mogi, a SP-340, são boas as condições nesse momento, a concessionária não registra nenhum trecho com lentidão. No corredor da rodovia Dom Pedro I, registrado agora um alto fluxo de veículos para o motorista que segue em Campinas, no quilômetro 127. Há um engavetamento registrado neste momento para quem está chegando a Campinas, saindo do anel viário Magalhães Teixeira. As equipes da concessionária estão atendendo as vítimas, os motoristas, no acostamento. As pistas estão livres para o tráfego, mas a lentidão é registrada por conta da curiosidade também de quem passa por esse trecho. Se for o seu caso, saiba que a pista está liberada se você já estiver no congestionamento. Os carros estão no acostamento, não há registro de ninguém ferido com gravidade, mas passando esse trecho aí de lentidão, o motorista segue fazendo boa viagem pelo corredor Dom Pedro I. Quem está chegando a Campinas pela SP-332 enfrenta uma pequena lentidão no trevo de Barão Geraldo, saindo de Paulínia, ponto com excesso de veículos registrado na manhã desta terça-feira. Daqui a pouco, com a Nath Luquezzi, a gente vai saber as condições do tempo. O calor já está se fazendo um pouco mais presente. Ainda não dá para dizer que esquentou bastante, mas em comparação com ontem, as temperaturas estão mais altas e daqui a pouco a previsão do tempo completa para você. Atualizando uma história que nós contamos ontem aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, a história do idoso, um senhor de 69 anos que foi atropelado na região do residencial Mauro Marcondes, bem em frente ao terminal Vida Nova. O caso foi registrado como um homicídio culposo quando não há intenção de matar. E, a princípio, a informação inicial era, também passada por testemunhas, é de que esse senhor teria sido atropelado por um carro de passeio. A informação, ela foi averiguada, checada pela equipe do 11º Distrito Policial de Campinas com o comando do delegado Sandro Jonasson. E ali foi descoberta a dinâmica desse acidente, em que não apenas um carro de passeio atropelou esse senhor, mas ele também foi atingido por um ônibus da linha municipal de Campinas. As imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para a polícia ter essa certeza. Esse senhor estava atravessando fora da faixa de pedestre. Na rua José Ferreira Brito, ele não percebe a chegada de um ônibus que o atinge na lateral. A lateral do ônibus atinge esse senhor. Ele cai e imediatamente após essa queda, ele é atropelado por um veículo que passava por ali. A câmera também mostra que chovia no momento da colisão.
O boletim de ocorrência também mostrava que o motorista não teria parado para prestar socorro. O vídeo mostra que após atingir a vítima, o carro deu ré, parou poucos metros à frente de onde estava esse senhor. Um homem desce com guarda-chuva, isso também tampa a visão completa da imagem. Então não se sabe se ele é o motorista do automóvel, se ele era alguém que estava no veículo, alguém que passava pelo local. E também, como ele está com o guarda-chuva baixado junto ao corpo daquele senhor, não dá para ter a certeza se ele prestou socorro ou se ele só deu aquela olhada e foi embora. O registro inicial dizia que ele teria abandonado o local. Agora, com a identificação do veículo, com a imagem, ele deve ser chamado ainda hoje para prestar depoimento, para prestar esclarecimentos e assim saber como foi exatamente a dinâmica do acidente. Uma certeza que se tem pela imagem é que o motorista do ônibus, esse não parou. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Rosa dos Santos. Ele chegou a ser atendido pelo SAMU, mas logo que a ambulância chegou, a equipe já constatou o óbito ali mesmo no local. Ele foi velado, sepultado ontem à tarde, aqui na cidade de Campinas. O filho foi chamado para prestar depoimento, diz que o seu Antônio Carlos ele fazia uso frequente de bebida alcoólica, não sabia de onde ele estava vindo, se ele estava ou não embriagado naquele momento, e entra a partir de agora também uma nova investigação por parte da INDEC. Porque num primeiro instante, como o caso era registrado como um atropelamento de um automóvel, a INDEC colaborava com as informações que foram prestadas já anteriormente no boletim de ocorrência e com as câmeras de monitoramento. Agora, a INDEC vai também levantar informações sobre qual era o ônibus que estava passando no local, quem era o motorista e vai acompanhar uma sindicância com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da região de Campinas, a Setcamp. A INDEC diz ainda que os motoristas de transporte público recebem treinamentos periódicos sobre direção segura e preventiva, coordenados pelas empresas operadoras, e complementa as formações abordando, entre outros temas, a direção defensiva, apresentando os índices de acidentes envolvendo o ônibus aqui na cidade de Campinas. Nós vamos continuar acompanhando os próximos passos dessa investigação em andamento, em que as câmeras de monitoramento foram fundamentais. E falando em tecnologia e o uso delas para investigações, para trabalhos de segurança pública, o primeiro Centro de Inteligência Metropolitana de Campinas e, consequentemente, do país, foi inaugurado aqui na cidade. Eu estou falando do SIM, o Centro de Inteligência Metropolitana, um trabalho inédito no Brasil. Esse centro tem como principal função articular os núcleos de inteligência das guardas municipais das 20 cidades da região metropolitana de Campinas, promovendo a cooperação entre os municípios, o compartilhamento e a análise de dados, além de definir estratégias e realizar operações em conjunto no combate à criminalidade. A repórter Lucimeire Ramalho acompanhou essa primeira etapa com a inauguração. A coordenação, nesse primeiro momento, vai ficar com a cidade de Vinhedo, a vice-coordenação com Paulínia e Campinas integra a direção com a primeira secretaria. Santo Antônio de Posse tem a segunda secretaria e Itatiba a terceira secretaria. A sala funciona anexa ao Centro Integrado de Comando de Controle de Campinas, na Rua Afonso Pena, na Vila Nova São José. E esse comando, que agora é de Vinhedo, vai passar por um rodízio. Então, a cada período, uma nova cidade vai ser a principal responsável pelo Centro de Inteligência Metropolitana. A Lucimeire conversou com o Cristiano Bigi, secretário de Segurança Pública da cidade de Campinas, e ele vai explicar um pouco mais qual a intenção desse projeto e como a troca de informações entre cidades melhora os índices de segurança pública e a sensação de segurança de quem vive na RMC.
Primeiro é um fortalecimento das ações de inteligência para subsidiar as polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Militar, com todo o conhecimento produzido pelas guardas. Então esse equipamento aqui vem para fomentar essas boas práticas das guardas, né, colaborando com a segurança pública de todas as cidades e da região metropolitana. Secretário, na prática, como que vai funcionar isso tudo, né? Todas as 20 cidades participando, um crime que aconteceu lá, isso já chega em tempo real aqui, como que vai funcionar? Exatamente, na prática todos os guardas, todas as agências de inteligência das guardas operando no mesmo ambiente e de forma sistêmica. Então essa troca de informação em tempo real para que a gente possa produzir conhecimento das ações delituosas e passar às autoridades aí da Polícia Judiciária sobretudo. Quando começa a funcionar na prática? Começa a funcionar já. A partir de hoje, nos próximos dias, a gente tem uma ação já em conjunto, planejada, entre as cidades, e aí é a adesão, a operação sob demanda e com análise dos dados estatísticos de cada cidade, que vai nos nortear aqui para as ações das guardas municipais. Falar um pouquinho da importância dessa ação conjunta, porque as cidades aqui são todas muito próximas, né? No que isso acaba ajudando? Por exemplo, alguém cometeu um crime em Valinhos, atravessou uma rua ali, praticamente já está em Campinas. Isso acaba agindo de uma forma realmente a travar a criminalidade, os roubos, furtos? Sem dúvida nenhuma, isso nos ajuda a fechar ainda mais a região metropolitana. Então, essa identificação rápida de informações, de veículos, de pessoas, ela vai inibir, sem dúvida nenhuma, as ações criminosas, os nossos indicadores criminais irão cair, sem dúvida alguma. Então, diminui o tempo de resposta e tem um fator de repreensão ao crime na região metropolitana de Campinas a partir de hoje com esse equipamento. O sistema de câmeras é uma unificação metropolitana das polícias municipais aqui da região. Exatamente, a câmera ela é um sensor de inteligência, dentre outros que a gente tem, que compõem o Centro de Inteligência Metropolitana. Então, tudo isso vai a fomentar essas ações e que vai reverberar num serviço para a população, que é a melhoria dos indicadores criminais e a sensação de segurança. Sensação de segurança é tão importante quanto o índice criminal. Qual que é essa diferença, Heitor? O índice é o que você vê no papel. A sensação é como você vive na prática. Não basta você ter o policiamento em uma região. É preciso que as pessoas se sintam seguras para utilizarem os serviços públicos daquela região. É preciso que o centro da cidade seja novamente tomado pelas pessoas durante a noite, e quando eu digo tomado é com serviços, com bares, com comércio aberto até mais tarde, com as pessoas sentindo confiança em ir a determinado local. Então, quem trabalha com segurança pública sabe que a sensação da população se sentir segura é tão importante quanto os índices baixos, porque senão vira apenas uma estatística no papel, vira apenas um número frio dentro de um gabinete. Então, quando o secretário fala a respeito dessa troca de informações, é justamente para que as pessoas, por exemplo, que moram em Vinhedo, sintam essa segurança pública presente para à noite vir a um restaurante em Campinas ou vice-versa. Então, a troca de informações entre os 20 municípios é importantíssima, porque eu sempre falo isso. Para o ladrão não existe limite de município, não existe divisa entre estados e eles estão derrubando até as fronteiras entre países. Se o crime é cometido numa cidade, o ladrão não pode fugir para outro município e assim se sentir seguro, porque vai demorar muito para o registro de uma ocorrência de Hortolândia cair para o sistema de Campinas, por exemplo. São batalhões diferentes da Polícia Militar, são dentes diferentes, delegacias de outras áreas com outros chefes. Isso só facilita a vida do criminoso. Quando você integra informações e integra o trabalho de inteligência, é uma esperança de que os crimes tenham soluções mais rápidas, respeitando a autonomia de cada município, respeitando a investigação de cada delegacia diária, mas sem perder tempo com burocracia. Porque o tempo, às vezes, de transferência de um boletim de ocorrência de uma delegacia de plantão para uma delegacia diária é o tempo do cara já desmanchar esse carro
e você nunca mais encontrar, a não ser de forma clandestina com uma peça ou outra que... Já aconteceu o caso assim, eu já fiz reportagem assim, o cara foi comprar uma peça remanufaturada e descobriu que era do carro que tinha sido roubado dele mesmo. Para isso não acontecer, para diminuir essa frequência, quando você tem guardas municipais integrados assim, você tem a oportunidade de utilizar as muralhas digitais dos municípios vizinhos a Campinas para carros roubados por aqui, por exemplo. Embora ache que isso deveria ser um projeto para todas as cidades. Muralha digital é uma câmera que ela não é um radar para multar, ela é uma câmera de monitoramento que identifica placas que já estejam no sistema de veículos roubados, furtados ou identificados em ações criminosas. Então, o caso aqui que a gente contou agora há pouco. O veículo que atropelou o senhor em frente a um terminal. Já tem a placa do carro? Coloca no sistema. Uma vez passando por uma dessas câmeras, a viatura mais próxima faz a abordagem e olha o tempo que você ganha de uma investigação que precisa localizar onde ele está e muitas vezes conta até com a sorte. Aqui não é sorte, aqui é trabalho. E esse trabalho pode ser integrado também a outras forças de segurança. O projeto fala sobre isso, de trazer informações da esfera estadual e federal, inclusive da Agência Brasileira de Inteligência. Então, se essas informações também forem compartilhadas com a Polícia Militar, eventualmente até com a Polícia Federal, todo mundo ganha. Então, isso não é custo, isso é investimento. E esse investimento precisa ser compartilhado, ter o custo dividido, aí sim, ter os valores equilibrados de acordo com o tamanho de cada cidade. Campinas não pode arcar sozinha com esse custo e não arca. Os municípios dividem a conta e todo mundo se beneficia. Porque acabou no mundo de hoje a ideia de que se você mora na cidade, você só usa o serviço daquele município. Mesmo sendo Campinas uma cidade que atrai essas outras cidades, quem é daqui vai também para as cidades vizinhas, nem que seja para visitar alguém, nem que seja para um evento em si, mas quem é de Campinas consome a RMC como um todo. Então, as propostas têm que ser pensadas como região metropolitana. E esses prefeitos recém-empossados parecem ter essa mentalidade. Isso é um avanço que eu vejo para a cidade e que não pode ter ciumeira, não pode ter vaidade política e não pode ter também vaidade entre as forças de segurança. Não importa se o carro de Campinas foi recuperado pela Guarda Municipal de Sumaré. O que importa é o resultado para quem teve o bem pedido e agora pode ter uma resposta mais rápida. Eu vejo com muito bons olhos esse projeto integrado de segurança pública aqui para a RMC. Às 10 horas e 22 minutos, quero saber sua opinião também. Conte pra gente o que você pensa a respeito desse e de outros assuntos pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102 1493. 10h22, a Polícia Militar prendeu ontem à noite 3 pessoas suspeitas de fraude contra beneficiários do INSS. Ocorrência que chega da cidade de Hortolândia. Entre os detidos, uma idosa de 74 anos, moradora do Jardim Santa Clara. O local onde ela foi detida funcionava também como um lava-rápido. A Polícia Militar encontrou um homem de 47 anos que era procurado por estelionato. Essa senhora também tem passagem pelo mesmo crime, artigo 171 do Código Penal. Os investigados usavam documentos falsos e faziam saques de valores retidos em contas de diversos beneficiários do INSS. O esquema foi descoberto por um rastreador de um carro alugado em São Paulo. O dono do veículo suspeitou do desaparecimento, a pessoa alugou o carro, não apareceu mais para devolver, e o suspeito disse que tinha comprado o veículo de R$60 mil por uma pechincha, R$20 mil. Os caras venderam o carro alugado. Computadores, celulares foram apreendidos e encaminhados à sede da Polícia Federal em Campinas. Por se tratar do INSS, um órgão federal, eles respondem à Polícia Federal. A idosa vai ser investigada por falsidade ideológica. O homem de 47 anos foi liberado como testemunha.
Então ele tem passagens pelo crime, ele foi conduzido à delegacia, mas ao que tudo indica, BO pesado mesmo, era dessa idosa de 74 anos. Provando duas coisas. Primeiro, não existe aquela frase, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Aparências não podem ser levadas em consideração para a segurança pública. E a segunda, de que os canalhas também envelhecem. Não é porque a pessoa é experiente, idosa, 74 anos, que ela não possa ser alguém que prejudica idosos que dependem desse valor para compra de medicamento, para o pagamento de aluguel, para tocar a vida, e a gente sabe que a aposentadoria no Brasil é muito baixa e desproporcional do quanto a pessoa colaborou a vida inteira, para depois ainda vir bandido e tirar uma fatia dessa aposentadoria na mão grande. Então, uma investigação que deu início a esse trabalho, e a Polícia Militar é quem foi fazer, com a equipe da Força Tática da Polícia Militar em Hortolândia, a prisão dessa senhora que agora está à disposição da Justiça. 10h25. A Nath Luquezzi está conosco aqui nos nossos estúdios para contar pra gente como fica o tempo nesta terça-feira. Eu dizia na abertura do programa, Nath, que tá longe de dizer que hoje tá calor, mas que a temperatura subiu em relação a ontem. Pelo menos essa é a minha sensação. Termômetro confirma? Bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, confirma. Provavelmente nós poderemos viver mais um veranico, mas ainda nada estabilizado. Quando eu tiver mais respostas eu trago para você, porque o destaque dessa semana, por enquanto, serão de fato esses dias um pouquinho mais gelados, característicos da estação. Tem uma massa de ar seco que também volta a atuar e ganha força, e teremos dias com a umidade relativa do ar baixa. Então, os próximos dias serão marcados por manhãs e noites geladas, com possibilidade de novos recordes, inclusive de temperaturas mínimas na região, e a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%. Então, é importante sempre se manter hidratado e, claro, evitar esforço nas horas mais secas do dia, até as 10 da manhã e depois do meio-dia até as 4. Então, hoje em Campinas, os termômetros podem chegar aos 24 graus de máximas e mínima de 15. Então, dias mais frios, mas provavelmente teremos mais um veranico, que é quando ocorrem ali temperaturas próximas ao do verão. Então, temperaturas mais altas nas máximas, mas que as noites permanecem geladas, por isso nós não intitulamos como ondas de calor. Mas ainda nenhum meteorologista ainda não disse se realmente vai ser isso ou não. Então, durante a semana eu trago para vocês, trazendo mais atualizações sobre isso. 10h27, depois do intervalo, nesses próximos dias você pode cruzar com um pulmão gigante na cidade de Campinas. O quê? Como assim? É um projeto parceiro de um grupo de saúde com a Secretaria Municipal de Educação em Campinas para conscientizar crianças e adolescentes principalmente sobre o risco do tabagismo. A gente vai contar para você sobre esse projeto na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Continue conosco. O intervalo é rapidinho, tem muita informação e prestação de serviços para você nesta terça-feira aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp abriu ontem, segunda-feira, o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição do vestibular Unicamp 2026. O pedido é válido também para a modalidade Enem Unicamp 2026. Os pedidos deverão ser realizados até o dia 6 de junho, exclusivamente pela internet,
na página da Conveste através do site www.conveste.unicamp.br. Segundo informações da comissão, a taxa de inscrição para esse ano está estimada em torno de R$ 210. É o mesmo valor que foi cobrado na edição de 2025. O valor será definido apenas na divulgação do edital do vestibular. Vale lembrar, as isenções da taxa de inscrição são oferecidas em 4 modalidades: famílias de baixa renda, funcionários da Unicamp e Funcamp, candidatos de alguns cursos noturnos e bolsistas de escolas particulares. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos, 10h31. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã. Você é meu convidado, minha convidada, a saber o que de mais importante acontece aqui na região metropolitana de Campinas, no nosso interior paulista. E, claro, com os principais assuntos e os debates que marcam também o nosso dia a dia. Entre eles, um assunto que ontem passou por uma votação na Câmara Municipal, que é o uso dos cigarros eletrônicos em Campinas, justamente numa semana voltada para a conscientização. Um trabalho está sendo realizado nesta semana com alunos em escolas municipais e a apresentação de um pulmão gigante e inflável. É uma parceria do Grupo Sonhe Oncologia e Hematologia com a Secretaria Municipal de Educação, promovendo para esses alunos um ensinamento sobre os riscos do cigarro e dos dispositivos eletrônicos para a saúde. Nosso convidado na linha conosco aqui no Manhã Bandeirantes é o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe. Dr. Vinícius, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom dia para você. Bom dia a você e aos ouvintes. Eu que agradeço o espaço e é um prazer estar aqui com vocês. Conta primeiro pra gente por onde esse pulmão gigante está passando nesta semana e o motivo principal de dialogar com crianças e adolescentes nesse trabalho conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. Essa semana ele está montado na ETEC, que é uma escola técnica aqui de Campinas. Ela está ali no Bento Quirino, na ETEC do Bento Quirino. A ETEC está passando essa semana pelo que eles chamam de betão de portas abertas. Então eles estão recebendo estudantes, alunos do 8º ano das escolas públicas municipais de Campinas para conhecerem a escola técnica.
E aí a gente está aproveitando esse espaço onde está tendo ali a movimentação de adolescentes para chamar justamente a atenção por um problema que sempre atingiu mais os adultos, e a gente sempre falou e conversou com os adultos, mas a gente tem visto o aumento do uso do cigarro eletrônico, que tem se tornado aí um risco e um vício muito comum no dia a dia, e justamente os adolescentes são a população mais acometida que mais tem entrado no vício. A gente tem dados que mostram que nos últimos 6 anos aumentou em mais de 600% o uso do vape entre os adolescentes, entre 17 e 23 anos. Então, acho que essa população hoje é quem mais merece esses alertas. O cigarro eletrônico, ele é feito com um fluido que 99% das vezes vem com sabor. O mesmo vale para algumas marcas de cigarro que estão apostando muito naquelas bolinhas que você estoura para ter sabor de melancia, frutas vermelhas, melão, enfim, tem várias opções no mercado. Essa é uma porta de entrada perigosa para adolescentes e também para crianças no vício do tabaco, doutor? A indústria do tabagismo, ela é muito inteligente e muito esperta, e ela conhece muito bem o público-alvo a quem eles querem alcançar, né? Então, o adolescente, esses iPods que são proibidos à venda, você até estava falando sobre a regulamentação ou não, que estava aí na Câmara para votação, a venda dos iPods, a comercialização, ela é proibida no Brasil, mas ainda assim você consegue comprar e encontrar em qualquer lugar. E o dispositivo, ele está muito ligado à modernidade, né? Ou ele a forma dele de se usar, ele é colorido, ele parece um agente eletrônico pequenininho, então o adolescente ele acha bonito visualmente, ele não tem aquele cheiro que o cigarro tem, e essa tentativa de você saborizar ou trazer algum elemento a mais de sabor e de cheiro, e mesma coisa no cigarro convencional, é uma tentativa de você chamar a atenção dos jovens, que estão menos atentos, acham que não tem tanto risco quanto o cigarro convencional, o que é uma mentira. O cigarro eletrônico ele foi vendido como algo mais saudável do que o tabaco convencional, o que não é verdade. Tem uma quantidade de nicotina muitas vezes maior do que o cigarro convencional e tem servido de uma porta de entrada. Ele foi vendido no início como uma porta de saída para o vício. Aqueles adultos que estavam viciados no tabaco normal começariam a usar o cigarro eletrônico, a diminuir o uso aos poucos e parar o vício, e na verdade funcionou como o contrário, como porta de entrada especialmente para os adolescentes. Nath Luquezzi, Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, nosso convidado nesta manhã de terça-feira. Bom dia para você. Eu acho que um dos grandes desafios da adolescência é resistir mesmo à pressão dos colegas que falam, não, usa, é tranquilo. Você acha que com esse tipo de campanha isso pode influenciar talvez um diálogo entre os adolescentes, que não seja algo que aquele adolescente precise ser excluído do grupo, para ele busca se encaixar. Por isso, muitas das vezes, ele acaba, né, cedendo aí ao vício. Você acha que esse tipo de ação possa ajudar nesse diálogo? Eu acho fundamental. Eu acho que você tem informação como embasamento. Eu acho que a melhor maneira de você convencer uma pessoa a entender os riscos, o malefício daquilo que ele está entrando. Mas eu acho que tem um ponto muito importante aqui, que é a conversa dos pais com os filhos. Eu acho que os pais eles precisam estar cientes do que está acontecendo com o filho, o que se passa com o filho, qual é o grupo de amigos ou ao grupo ao qual ele pertence. E tem que ter uma conversa muito franca entre os pais, dos pais também entenderem de que o cigarro eletrônico é um problema. Porque se os pais acham que aquilo é normal, se normalizarem que aquilo não é algo tão perigoso, mais fácil que o adolescente tenha acesso a isso ou ele não tenha tanto medo de usar. Então eu acho que levar a informação ela embasa a decisão do adolescente e mesmo do adulto, porque não é só o adolescente, o adulto também faz uso do cigarro eletrônico, mas a conversa entre pais e filhos, que eu acho que é algo que se perdeu muito nos últimos tempos, eu acho que isso é fundamental para que o jovem, a criança, ele tenha um modelo, o modelo dele parte de casa. Se o pai fuma, se a mãe fuma o cigarro convencional, é claro que o filho ele vai ter uma predisposição maior a poder entrar nesse vício com o cigarro eletrônico. O pulmão gigante inflável que está percorrendo as escolas aqui na cidade de Campinas, que está na ETEC Bento Quirino nessa semana, bom, ele tem dois lados, o lado de uma pessoa saudável, aquele pulmão rosinha, e do outro lado da pessoa fumante, tabagista, com aquele pulmão escuro, com várias manchas pretas. Qual é o impacto que vocês têm percebido
visualmente por parte desses jovens, desses estudantes? E como não ficar apenas no impacto visual, há também uma explicação de quais são os efeitos para a respiração, o quanto isso pode prejudicar a médio e longo prazo a vida dessa pessoa que está com o pulmão comprometido dessa forma, doutor? Eu acho que o impacto visual ele é o primeiro, né? É aquilo que vai levar o jovem a prestar atenção, a parar. Porque se você tiver algo ali que seja pouco chamativo, o jovem ele passa ali e nem percebe que tem uma campanha acontecendo ali. Então o impacto visual ele tem o interesse de, no primeiro momento, de poder mostrar para o adolescente que tem algo ali interessante para que ele possa ver. Depois disso, a gente tem ali geralmente pessoas que estão o tempo inteiro ali, alguns voluntários e alguns do grupo, para falar sobre respeito das doenças causadas pelo cigarro e por que um lado está tão diferente do outro. E a gente tem também um folder que a gente entrega para os adolescentes ou para os adultos que passam por ali, explicando várias coisas relacionadas ao cigarro, a câncer de pulmão, a outros tipos de câncer. E tem um QR Code que qualquer adolescente, qualquer jovem pode ali abrir, tirar uma foto do QR Code, e esse QR Code ele vai levar ele para uma página onde ele vai conseguir ver e ter informações. Perfeito. Qual que é o impacto das redes sociais? A gente sabe que hoje os jovens estão intrinsecamente ligados às redes sociais. Qual que é o papel fundamental da rede social, tanto na parte maléfica, né, de trazer, que trouxe muitos vapes para moda, e qual que é a parte boa, que esses jovens, tendo um impacto, podem chegar a impactar outros jovens por meio de uma rede social? A rede social ela é um local muito perigoso, né? Porque você não tem distinção do que é uma informação adequada e o que é uma informação falsa, o que é uma fake news. Isso se propaga de uma maneira sem controle, né? Então, o mais importante é, primeiro, de novo, é que os pais estejam de perto acompanhando os filhos, né? Especialmente os mais jovens. O pai ele precisa saber o que se passa na vida do filho, ele precisa saber qual é a página que o filho está entrando, qual é a comunidade ao qual o filho pertence. Né? Se o pai ele tem o controle não quer dizer proibir ou não, mas ele fazer parte da vida do filho e ele poder orientar qual é o caminho certo ou quais são os sites adequados, é o primeiro passo. Acho que a escola também tem uma função importante. A internet ela é um local de divulgação de informação. Então, se essa informação é uma informação adequada, é uma página, um site que tem como base ali um grupo médico, ou grupo de apoio, ou grupo de ajuda, ou grupo de ensino, vai trazer informações que são irrelevantes. Se é um site que, por exemplo, é patrocinado, às vezes não de maneira clara, mas tem algum alavancamento da indústria do próprio tabagismo, ou de outras coisas relacionadas, ele vai, e geralmente são mais chamativos, porque muitas vezes, de novo, isso que a gente está tentando fazer com o pulmão, de chamar a atenção visualmente, os sites que são visualmente atrativos, muitas vezes são aqueles que trazem informações ruins, então precisa ter um critério muito bom para definir qual é o melhor caminho. E eu acho que aí o papel da escola e da família ela é fundamental. O adolescente, principalmente o mais jovem, muitas vezes ele não tem maturidade para discernir aonde ele vai buscar a informação de maneira adequada ou não. Nós estamos conversando com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, falando sobre os riscos do tabagismo e dessa campanha da chamada Educar, Respirar e Viver, com um pulmão gigante inflável sendo levado às escolas aqui da cidade de Campinas. Dr. Vinícius, para quem já está no vício, para quem está nos acompanhando que já é tabagista, quais são aqueles sinais que a pessoa deve ficar atenta de que o corpo está chegando no limite do consumo do tabaco e que já grita o pulmão dele de que está na hora dele largar o cigarro? O grande problema é que no início a gente praticamente não tem sintomas. E aí essa é a fase adequada para você parar. Quando você começa a ter sintomas mais perceptíveis, geralmente o seu dano para o pulmão já é um dano irreversível. Claro que você parar vai fazer com que essa piora cesse, mas o dano já causado ele não volta atrás. Mas os principais sintomas é cansaço, falta de ar, tosse, que pode ser tosse seca ou tosse com expectoração, então catarro, às vezes catarro com sangue, que aí já denota algo mais grave. E aí quando as coisas já estão numa situação complicada, então aí você tem um risco cardiovascular maior, risco de infartar, de ter um AVC.
Eventualmente o paciente começa a perder peso, já pode ser um sinal de que ele está com algo mais grave, como um câncer de pulmão. Mas o cansaço, a falta de ar e a tosse são os sintomas iniciais que já devem chamar a atenção. Doutor, e o impacto psicológico que ele pode trazer, que está ligado ao uso do vape? Você diz de parar o uso do vape ou o que leva ao uso do vape? Que leva ao uso do vape é o uso frequente, né? Causando ansiedade, depressão, até distúrbios do sono, né? A grande questão é que o vape ele tem nicotina. E a nicotina é a substância que está relacionada à dependência química. E é justamente quando você tem esse neurotransmissor no seu corpo, isso te traz uma sensação de alegria, de bem-estar, de que você tem uma energia aumentada. E a falta dessa nicotina no início, ela leva de ansiedade, de depressão, que é ali o quadro de abstinência. A gente às vezes tem a noção errada de que o cigarro eletrônico tem pouca nicotina. Mas a gente tem trabalhos que mostram que uma pessoa que fuma um cigarro eletrônico ao longo do dia, ele pode estar consumindo, em termos de nicotina, o equivalente a mais de 100 cigarros por dia. Então, geralmente, os jovens que são mais ansiosos, que têm mais depressão, eles têm mais facilidade de entrar em algum vício, porque é um sistema de recompensa. Às vezes você está triste com alguma coisa, você está desapontado com alguma coisa, e você busca alguma recompensa que te traga uma sensação de alívio e de felicidade rápida. Isso pode ser no cigarro, isso pode ser num abuso de algum outro tipo de droga, pode ser num consumo excessivo de algum tipo de comida, de alimentação, ganho de peso, obesidade. Então você tenta alguma compensação com algo que te traga alguma sensação de felicidade. E as pessoas que têm alguma alteração psicológica sempre têm uma tendência, uma preocupação maior com relação a isso. Doutor Vinícius, para a gente finalizar, quem estiver acompanhando a gente e entender que chegou a hora de parar de fumar, qual o primeiro passo que o senhor recomenda para essa pessoa? Eu acho que se ela entendeu que chegou a hora dela tentar, eu acho que esse é o primeiro grande passo, porque ninguém para de fumar se ele realmente não quiser, né? Ele querendo, ele deve buscar ajuda ou no seu serviço privado de saúde, se ele tiver algum plano de saúde, ou procurar alguma ajuda no sistema público. Hoje os postos de saúde eles estão bastante estruturados, o SUS hoje ele oferece uma estrutura adequada, com profissionais, com psicólogos, com medicamentos que ajudam a necessidade de nicotina, e isso tem funcionado muito bem, tanto é que o Brasil conseguiu reduzir nos últimos 25 anos em 30% o número de pessoas que fumam cigarro convencional. Então, o Brasil fez o seu trabalho, ele tem uma estruturação bem feita, tanto no SUS quanto no privado. Então, a primeira dica, e talvez a mais importante, é procure ajuda. O sucesso de você parar de fumar sozinho, existem pessoas que conseguem, mas o sucesso é baixo. Então, procure um profissional de saúde, procure um psicólogo, vá até o posto de saúde, converse, explique que você quer parar de fumar. Existem vários programas que vão ajudar essas pessoas a conseguirem atingir o sucesso. Nós conversamos com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonho, a quem agradecemos muito, doutor, pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho, uma ótima campanha nessa semana a você e a toda a equipe. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre saúde aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado a vocês pelo convite, pelo espaço e para falar algo tão importante. Dia 31 de maio agora é o Dia Mundial Sem Tabaco, então esse é um dos principais motivos a gente tentar levar essa informação de o quanto que o cigarro, seja em qualquer forma dele, cigarro tradicional, cigarro eletrônico, narguilé, o quanto faz mal para a população, e especialmente para os nossos jovens que infelizmente têm aumentado muito nesse vício com o vape. O vape é proibido, então informar os adolescentes que é proibida a comercialização, então não entrem nessa. Muito obrigado, doutor Vinícius Conceição, conosco aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. E o consumo de cigarro eletrônico aumentou em 600% nos últimos 6 anos. Esse é um dado da Pesquisa Nacional de Saúde, que foi realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que chama a atenção é que os usuários do cigarro eletrônico, vape, o pod, chame como quiser, são adolescentes e jovens com idades entre 13 e 15 anos. E vale lembrar que a comercialização do produto é proibida no Brasil, o que não significa que seja difícil encontrar esses dispositivos eletrônicos vendidos em lojas físicas, pelas redes sociais, como se estivessem vendendo uma camiseta, um tênis, qualquer outro produto.
mas estamos falando de algo que a lei já dispõe contra a venda. Mas agora em Campinas, há uma outra lei municipal sendo discutida na Câmara Municipal e ontem aprovada numa primeira votação. A lei é do vereador, presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, do Republicanos. A proposta inclui novas áreas na proibição para o consumo do dispositivo eletrônico, do cigarro eletrônico, assim como acontece com o cigarro tradicional. O vereador destacou que a medida é para proteger a população como um todo. Vamos ouvir o que disse o vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal, autor desse projeto, e na sequência a gente explica tecnicamente um pouco mais como ele vai funcionar aqui em Campinas, uma vez sancionado pelo prefeito municipal, que é o próximo passo da ação proposta pelo parlamentar. Em abril de 2024, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promulgou uma resolução, a 855 de 2024, onde expressamente proíbe a produção, comercialização, armazenamento e distribuição de cigarros eletrônicos de todas as naturezas. E justifica a necessidade da proibição pelos malefícios que isso vem causando à população. A partir da lei, a Receita Federal declarou uma operação chamada Vapores para combater e intensificar o combate à comercialização desse produto que é ilegal no Brasil. E numa matéria da Receita Federal, ela mesma diz, embora muitos não saibam, quando a Receita Federal atua na fiscalização de importações, exportações, compras em sites internacionais e até mesmo nas bagagens de viajantes, está protegendo não só a economia nacional, mas também a própria população. E fala dos cigarros eletrônicos. A Organização Pan-Americana de Saúde, preocupada com o problema, alerta para a necessidade de medidas urgentes para proteger crianças e jovens dos danos à saúde que esses dispositivos causam. O cigarro eletrônico é perigoso e traz muitos prejuízos à saúde, como aumento do número de dependentes da nicotina, doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer, envelhecimento precoce, falta de ar e cansaço excessivo. Então esse projeto não trata de uma proibição por proibição, é uma medida de proteção à saúde, de prevenção a um hábito que vem crescendo no país e principalmente atraindo cada vez mais precocemente crianças e adolescentes. Houve no passado, quando o cigarro era permitido, era glamour, era charme fumar. Tanto que artistas, filmes, era comum você ver o hábito de fumar para e mesmo estimular o consumo, né? Provocar o desejo de fumar. Isso, felizmente, foi abolido. Mas essa prática a gente está vivenciando, observando com os cigarros eletrônicos. Como muitos ainda acham que o cigarro eletrônico faz menos mal do que o cigarro convencional, o que não é verdade. Então essa lei, além da proibição, tem esse caráter de proteção e pedagógico para mostrar à sociedade que, primeiro, o cigarro eletrônico é proibido no Brasil. Um alerta para os comerciantes. A Receita Federal, desde o ano passado, deflagrou uma grande operação de fiscalização para evitar que isso cause mais problemas e danos à saúde da nossa população. Bom, vamos a um histórico aqui das leis antifumo para a gente contextualizar exatamente onde entra essa nova proposta. Em 1988, Campinas proibiu fumar em hospitais, áreas de saúde, lojas, garagens públicas, museus, escolas e táxis. Olhando pela ótica de hoje, Nath Luquezzi, é surreal imaginar que você tinha que ter um projeto de lei para proibir as pessoas de fumarem dentro de um hospital. Na hora que você falou, você viu a minha cara. Assim... Mas antes era hábito, era comum. Caramba. Até 2009, ainda existiam locais com autorização para o consumo. Então, por exemplo, se você fosse num restaurante em 2006, certo, existia a área dos fumantes e a área dos não fumantes. Geralmente a dos fumantes era lá no fundão do restaurante
onde quem sentava ali sabia que aquele baby beef que pedisse da cozinha ia vir com um gostinho de Marlboro. Certo. Mas a pessoa estava ali consciente do consumo. Só que a fumaça tomava conta do restaurante todo, né? Se não tivesse uma boa circulação de ar, imagina um restaurante fechado por ar-condicionado. Aí vem aquele macarrão com aquela fumaça da mesa do lado. Isso era hábito, isso era comum. Em 2009, durante o governo José Serra, aqui no estado de São Paulo, foi criada a Lei Antifumo no estado de São Paulo, que proíbe fumar em ambientes fechados ou parcialmente fechados de uso coletivo, que é a lei que está em vigor até hoje e que agora se tornou uma lei nacional. Começou em São Paulo. E eu lembro da gritaria que foi essa lei, de gente dizendo que era um absurdo proibir. Assim como quando proibiram o consumo de cigarro dentro dos aviões. Caramba. Tinha gente dizendo, mas eu vou fazer uma viagem longa, eu não vou poder fumar um cigarro. Não vai, ponto, paciência, calma. Vai morrer por causa disso. Aí quando surge a lei de 2009, essa lei em Campinas, ela passa a não ter mais tanta validade, porque antes ela era fundamental. Não pode fumar dentro de uma loja, não pode fumar dentro de um museu, não pode fumar dentro de uma escola, não pode fumar dentro de táxi, por exemplo. Agora, o que faz essa proposta do vereador Luiz Rossini? Ele traz uma atualização a essa mesma lei municipal, acrescentando o cigarro eletrônico. Certo. Então, em um primeiro momento, ela pode parecer também uma lei que já está sendo aplicada na prática, mas não é bem assim. Porque tem gente que consome vape dentro de local fechado, sim. Os cinemas agora, naquele aviso do início, joga o lixo no lixo, portas corta-fogo com saída de emergência, estão colocando também nos seus recados que é proibido fumar e utilizar dispositivos eletrônicos. Se tem aviso é porque tem história. Se tem proibição é porque tem consumo. E qual é o argumento de quem consome o vape, de quem consome o cigarro eletrônico? Mas isso daqui não é cigarro, isso daqui não é fumaça, é vapor. Mas é um vapor tomado por nicotina. Então, esse projeto de lei me parece mais pé no chão do que o que a gente falou semanas atrás de Limeira, que era uma proibição de consumo em qualquer lugar na rua, de qualquer ambiente. O de Campinas parece legislar em função de gente folgada que ainda não entendeu que o consumo do vape é tão prejudicial quanto o consumo do cigarro. Aí vem a questão de, tá, mas e aí? Pegou o cara ali consumindo vape, vai fazer o que com ele? A lei prevê, no descumprimento dela, uma multa administrativa no valor entre 200 e 500 UFICs. UFIC é a Unidade Fiscal de Campinas, que nesse ano de 2025, cada UFIC custa R$ 4,89 aproximadamente. É 4,8805. Vamos arredondar. 4,88 vezes 200 UFICs, que é o valor mínimo previsto pela multa, estamos falando em R$ 976. E o valor máximo previsto aqui pela lei votada ontem e aprovada pelos vereadores é de 500 UFICs. Eu sou de humanas, eu vou novamente utilizar a calculadora. 4,88 vezes 500 UFICs. Estamos falando de uma multa, meus amigos, no total de R$ 2.440. O que define o valor da multa? O poder aquisitivo de quem está consumindo o vape. Aí já complica um pouco mais. Playboyzão puxando o vape numa balada do Cambuí, vão multar ele em R$ 2.500? Quem vai fiscalizar? Então há um passo ainda a ser discutido, mas eu acho que a lei em Campinas ela vem acrescentar algo que não existia em 1988, que em 2009 acabou ficando defasado, porque hoje é proibido fumar em qualquer lugar, mas já que a lei em Campinas precisava desse acréscimo, ele veio e os vereadores fizeram o seu papel, Nath Luquez. Perfeito. Mas será também que a fiscalização em locais como, por exemplo, shows,
Porque a gente sabe que às vezes faz aquela vista grossa, né? Será que dentro dos shows, dos próprios, às vezes, num cinema, será que essa fiscalização não seria importante? Mas a questão é, quem vai fiscalizar em um local particular? Exatamente. O organizador do show, teoricamente, sim, mas vamos falar uma verdade aqui. Português correto. Você nunca viu ninguém fumar maconha num show? Pois é. É proibido? Sim. Mas a pessoa fuma ali como se não houvesse amanhã. Com cigarro eletrônico, imagine a confusão que vai acontecer. Agora, se for local aberto, teoricamente a lei não prevê isso. Uhum. A lei fala sobre locais fechados e de uso comum. Então aqui estão também previstos outros locais. Além desses que eu citei anteriormente, área de saúde, hospitais, lojas, garagens públicas, museus, escolas e táxis. Aqui também está na lei falando a respeito de áreas comuns, por exemplo, em condomínio. Certo. Aí cabe a cada síndico fazer a sua fiscalização, porque há uma lei municipal. Vai ter gente que vai entrar em conflito? Vai, mas a aplicação de lei no Brasil só funciona quando dói no bolso. O do cigarro foi a mesma coisa. Até hoje tem na placa lá as denúncias. A denúncia é para o estabelecimento que faz vistas grossas. Então, o estabelecimento pode também ser multado e ser punido. Há uma outra lei também que eu deixei passar aqui, que é de 1996, já com restrições de consumo de cigarro em ambientes coletivos. Então, o mundo mudou. As leis têm que acompanhar essas mudanças. Do mesmo jeito que não dá para pensar em Código Penal hoje, sem falar em crimes virtuais, não dá para pensar em lei antifumo sem falar em cigarro eletrônico. Pode ser uma moda, pode ser que daqui a pouco passe, mas hoje é uma realidade. E uma realidade que as pessoas... O Dr. Vinícius foi muito bem nisso. As pessoas acham que é um cigarro que, não, ele não faz tão mal. Mas no consumo do cigarro eletrônico, para você saciar a vontade que você tem no consumo de um cigarro tradicional, às vezes você precisa de 8, 9 puxadas naquele vaporzinho. E a pessoa faz isso o dia todo. Então tem alguns desses vapes que dizem, ele tem tantos puffs, ele tem 2.000 puffs. São 2.000 puxadas que a pessoa consegue dar. As pessoas às vezes estão consumindo isso em 15 dias, 10 dias, porque fica o dia inteiro pensando que é inofensivo, tem gostinho de bala, e o pulmão não está vendo isso como inofensivo. 11 horas da manhã, mais 1 minuto. Vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente conta para você a sua participação, as mensagens que vão chegando, a gente vai compartilhando com os nossos ouvintes em FM 85.7. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Começou o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do vestibular Unicamp 2026. Os pedidos devem ser feitos até o dia 6 de junho, somente pela internet, no site da Conveste, a Comissão Permanente para os Vestibulares. Para ter direito à isenção, é preciso já ter concluído ou concluir o ensino médio até o fim de 2025. A isenção vale para os candidatos de baixa renda que estudaram em escolas públicas, funcionários da Unicamp e da FUNCAMP, candidatos de cursos noturnos de licenciatura ou tecnologia e bolsistas de escolas particulares. A lista de contemplados será divulgada no dia 30 de julho. Quem tiver o pedido negado pode entrar com recurso no site da Conveste das 9 da manhã do dia 30 de julho até as 5 da tarde do dia 1º de agosto. O resultado sai no dia 6 de agosto. É importante ressaltar que quem foi contemplado com a isenção ainda precisa fazer inscrição no vestibular ou no Enem Unicamp 2026. Para isso, será necessário usar o código de isento que será fornecido pela Conveste. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 5 minutos, 11 horas e mais 5 minutos. Agradecendo a você que está conosco, que nos escreve, manda sua mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. O Edmilson, ele está conosco aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Ele está tirando algumas dúvidas, tem algumas dúvidas em relação à vacina. Bom dia, Heitor. Para vacinas contra pneumonia, qual está disponível para as crianças? E a vacina de bronquiolite? Olha, Edmilson, as vacinas que estão disponíveis na rede municipal de Campinas, elas estão num portal. Se você jogar Vacina Campinas no Google, você vai chegar nesse portal. Mas eu conto para você aqui as vacinas que hoje estão disponíveis gratuitamente nos 68 centros de saúde. Tem a BCG, tem a vacina contra a Covid-19, está em ordem alfabética. Vacina contra a dengue, a DT, vacina dupla bacteriana do tipo adulto, DTP, febre amarela, hepatite A, hepatite B, HPV, meningocócica, a pentavalente, pneumocócica, rotavírus, SCR, a tetraviral, a varicela, que é a vacina contra a catapora, e a VIP, que é contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. Além da vacina contra a influenza e da Covid, que estão em campanha e eventualmente são disponibilizadas em outros locais além dos centros de saúde. Com relação à vacina da bronquiolite, a recomendação do Ministério da Saúde é que ela seja aplicada em gestantes entre o segundo e o terceiro trimestre da gravidez, para que os anticorpos sejam transferidos para o bebê e protejam contra o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, que é a principal causa da bronquiolite. Quanto à vacina, por exemplo, de pneumonia, você pode tirar todas as dúvidas nessa lista, porque nesse portal da prefeitura, você clicando, por exemplo, aqui eu vou clicar na pneumocócica 10. Você tem as informações, proteção contra pneumonia causada pelo pneumococo. Pneumonia é uma infecção respiratória grave que se caracteriza por febres, tosse com catarro e em muitos casos necessita internação. Aqui explica que ela tem que ser aplicada em 3 doses, 2 do esquema básico mais 1 dose de reforço. E quando receber a vacina? Aos 2 e aos 4 meses de idade. E a dose de reforço aos 12 meses. As crianças menorzinhas recebem a vacina na lateral da coxa e com mais de 2 anos na parte superior do braço. Então aqui nesse portal tem a lista completa, espero ter tirado a sua dúvida específica e se for a dúvida de outros ouvintes, se você também tiver dúvida sobre quais são as vacinas disponíveis, não ficar falando .sp.gov/site, joga no Google Vacinas Campinas
que você vai chegar ao portal oficial da Prefeitura de Campinas e ali você vai ter todas essas informações. Mensagem de áudio chegando, vamos compartilhar com o nosso ouvinte. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo, pedindo licença a você. Diga. Ontem, tava fazendo pinga-pinga do jogo da Ponte Preta, né? Pra ver se passava na TV aberta. Série C é complicado, o streaming não dá. Eles ficam colocando aquelas coisinhas lá pra gente fazer pix, senão corta a transmissão. É terrível a Série C pra isso. Então, eu acompanhei na Rádio Bandeirantes o jogo, a vitória da Macaca, graças a Deus. Jogo Mas sempre. a licença que eu queria pedir é o seguinte. Nesse pinga-pinga que eu tava fazendo de canais, eu vi você na TV, né, falando do caso daquela menina Lara. Só que eu peguei no final da matéria. Eu vi que o cara pegou 19 anos e 9 meses de prisão, né? Eu queria saber o seguinte, já é condenação final? O cara já tá preso? Sim. Porque eu não tava totalmente inteirado, mas foi um destaque que você colocou ali no final do programa, que eu achei interessante, se você puder trazer um resuminho para nós aqui, tá ok? Com relação ao Carlos Ancelotti, eu acho que a CBF deve ter descoberto a roda, né? Deve ter, os egos inflados da CBF já foram contemplados, não é verdade? Mas é aquela velha máxima no futebol: sem ovos não se faz omelete. Não adianta Ancelotti se não tivermos jogadores de melhor qualidade. Temos jogadores de ótima qualidade, mas tem que ter jogadores de melhor qualidade ainda para sermos campeões do mundo. Esses ainda temos que formar, é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. Eu acho que nós temos uma boa seleção, mal treinada e sem nenhum técnico brasileiro hoje capaz de fazer esse time jogar. Nós temos o melhor jogador do mundo na atualidade, Vinícius Júnior. Nós temos Rafinha e Rodrigo, dupla de ataque titular, um do Barcelona, outro do Real Madrid. Nós temos o goleiro que é uma divindade no Liverpool, que é o Alisson. Nós temos... Lateral tá ruim, hein? Lateral e zaga tá ruim. Temos Casemiro, que eu acho que vai voltar para a seleção, pelo que ele tá jogando no Manchester United, finalista da Liga Europa, que você vai acompanhar aqui na tela da Band. Dia 21 tem a final da Liga Europa entre Manchester United e Tottenham, 4 da tarde com transmissão da Band, que também transmite a Série C aos sábados. Se a gente pudesse, a gente fazia todos os jogos de Ponte Preta e Guarani, mas você sabe, existem os contratos, a nossa transmissão é sempre sábado às 5 da tarde. No último sábado, você acompanhou a derrota do Guarani para o São Bernardo por 1-0. No próximo sábado, na tela da Band, tem Floresta e Guarani. Jogo direto do Ceará, com o Bugre em campo em busca da segunda e fundamental, eu diria necessária vitória nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Agora, com relação ao caso Lara, deixa eu contar para você que esse é um assunto que ganhou repercussão no Brasil todo. Para quem não se lembra, Lara Maria era uma menina, 12 anos, Lara Maria Oliveira Nascimento, morava em Campo Limpo Paulista, na região do distrito do Botujuru. 16 de março de 2022 foi quando o crime aconteceu. Ela saiu de casa para comprar um refrigerante no mercadinho perto da casa dela e ficou 3 dias desaparecida. Depois, o corpo foi encontrado em uma região de mata em Francisco Morato com marcas de violência. A investigação foi longa, acompanhei muito de perto esse caso. E a justiça, antes de vir para a Band, inclusive, a justiça decretou a prisão do responsável, que se chama Wellington Galindo de Queiroz. Ele foi indiciado por homicídio e ato libidinoso, e eu não quero entrar nos detalhes de tudo que ele fez com essa menina. Mas ontem ele passou por julgamento lá em Campo Limpo Paulista. Foi condenado a 19 anos e 9 meses de prisão. O Wellington ele já está preso há 1 ano. Então já desconte 1 ano desses 19 de cana. A condenação foi num júri popular. E a família vai recorrer por entender que a pena é muito pequena. Ele continua preso nesse período enquanto a família recorre. Fugiu para o Paraguai, estava usando documento falso. Tem vários agravantes aí nessa história que a família entende que são desproporcionais a uma pena de 19 anos, que o tempo deveria ser maior. É porque a gente sabe que 19 anos e 9 meses, quando der uns 6, 7 anos, ele já começa a regredir para o semiaberto. Aí... Enquanto isso, ele vai continuar detido. E nós continuamos acompanhando os próximos passos também dessa história chocante. Mais mensagem de áudio para você aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Band amigos. Eu acho que cada semáforo
da cidade deveria ter uma câmera inteligente, vai. Até na periferia, aqui no DIC, tá na cidade toda, a cada semáforo ter uma câmera inteligente para detectar carros roubados, essas coisas. Tanto de degrau. Seria bem interessante, né? E isso colocaria a gente naquele Big Brother de George Orwell de 1984? Sim, mas hoje a tecnologia precisa ser a favor e não câmera só para multar. Não espalhar de pardal, de radar na cidade com a intenção de favorecer a indústria da multa, mas de oferecer segurança para a cidade. Porque radar que pega placa de carro que está, por exemplo, com documentação atrasada, isso já tem, não é pouco, no estado de São Paulo. E fico alerta. Hoje é um dia importante para você não se tornar o próximo pagador de multa. Por quê, Nath Luquezzi? Porque os proprietários de veículo com placa final 1 devem ficar atentos hoje, nesta terça-feira, dia 13, porque vence a 5ª e última parcela do IPVA 2025. Então, placa final 1, para quem optou pelo método de pagamento parcelado, tá? O não pagamento dentro do prazo está sujeito à incidência de multa e juros. O calendário de pagamento segue até dia 24 de maio, quando ocorre o vencimento da 5ª parcela para os veículos com placa final 0. A consulta ao valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária, por meio do número do Renavan ou diretamente também no portal da Cefaz São Paulo. Caminhões já tem prazos diferentes para os proprietários de caminhões. A 2ª parcela do IPVA 2025 deve ser paga até o dia 20 de maio. E o calendário completo de vencimentos para esse tipo de veículo também estará disponível pelos mesmos portais. Já o meio de pagamento preferencial é o Pix, que permite o recolhimento pelo QR Code mesmo, junto a cerca de 900 instituições financeiras. O nosso ouvinte, o Celso Santos, do Jardim Carlos Lourenço, falando também sobre segurança pública e tecnologia. Ele diz que qualquer projeto que venha a tornar a cidade e a região mais segura é válido e tem o total apoio do Celso. Ele está cansado da sensação de insegurança. Olha a estratégia que o Celso tem. Um celular do ladrão e uma conta bancária do ladrão. O celular é mais antigo, tem pouca informação pessoal e a conta bancária com Pix não tem limite de crédito e nem cheque especial. Só deixa um saldo para qualquer eventualidade, até um assalto. Pode parecer paranoia, talvez seja, mas é algo necessário para a segurança do dia a dia. Eu conheço muita gente que tem essa mesma estratégia. Conheço também. Por exemplo, o celular onde você tem a conta bancária, que você movimenta o seu salário, ele fica em casa. E o celular que você usa na rua é com essa conta secundária que é ali para uma ou outra urgência, emergência, e que se o celular for levado pelo criminoso, vai dar dor de cabeça, mas não a ponto de limpar a tua conta. E não é só tirar o dinheiro que você tem. Os bandidos fazem empréstimo no seu nome. Sim. E aí vira uma bola de neve que o banco demora para depois falar, realmente foi um golpe. Mensagem de áudio mais uma aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Hoje é o dia da abolição da escravidão, né? Dia 13 de maio. E lembrar que antigamente isso aí era normal, né? E ainda hoje, muita gente racista, né? Muita gente maldosa, né? E ainda vê o negro, vê a cor da pessoa para falar mal das pessoas, né? E isso aí não pode ser normalizado no Brasil. Que o racismo seja um crime hediondo. Que a pessoa ser humilhada por causa da cor dela, ou ser taxada por causa da cor dela, não prevaleça. Que essas pessoas que fazem isso, que elas paguem, mas que elas paguem bem pago mesmo, entendeu? Porque até hoje existe escravidão. Quantas pessoas não são pegas aí numa fazenda, dentro do apartamento, e a pessoa fala, era quase da família, né? O caramba, né? Até hoje, aí quem ferra com pobre, não é rico não, quem ferra com pobre é o pobre. Porque o rico contrata um cara lá pobre, um gerente, um encarregado, para ferrar com o pobre, né? Então, é igual o Capitão do Mato, que era um negro que queria atrás do negro, né? Então a maldade do ser humano, ele usa o outro cara do mesmo jeito para caçar o outro lá. Então, falar a verdade. Viva a liberdade das pessoas que não precisam ser mais escravas, entendeu? E é isso aí. Alexandre Centro. Um abraço, Heitor. Um grande abraço, Princesa Alexandre. Isabel.
Princesa Isabel, 13 de maio de 1888, a data da assinatura da Lei Áurea, e que até 1930, mais ou menos, acho que um pouquinho depois, foi feriado no Brasil, depois revogado pelo então presidente Getúlio Vargas. Para o movimento negro no Brasil, o dia 20 de novembro é muito mais importante do que o dia 13 de maio, porque remete à luta de quem realmente sentiu na pele a escravidão, como é o caso de Zumbi dos Palmares. 13 de maio foi o dia em que o Brasil, o último país independente da América Latina, o último país do Ocidente, aboliu oficialmente a escravidão, depois de pressão da Inglaterra, depois de pressões internas brasileiras, mas de uma princesa Isabel que foi colocada num pedestal em que se ignora algo fundamental. Assinada a Lei Áurea, não houve nenhum projeto para integrar essa população escravizada à sociedade. E é por isso que eu prefiro ficar num dia como hoje com o Samba da Mangueira de 1988, que questiona 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, no centenário da assinatura da Lei Áurea, e tem um trecho que é fundamental para a discussão desse assunto. Pergunte ao Criador quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Porque os escravizados simplesmente não tinham para onde ir e formaram a comunidade que hoje, no Rio de Janeiro, ainda está muito presente e abandonada pelo setor público. Com certeza. E uma curiosidade é que Campinas, ela é frequentemente ali pelos historiadores dita como consideram Campinas o último lugar onde a escravidão foi particularmente mais persistente e tudo mais. Então foi onde teve um impacto mais tardio e só aí Campinas aboliu a escravatura. Então foi a última cidade, pelo que os historiadores dizem, a abolir de fato a escravidão. Porque a gente sabe que não foi assim, né? Lá no dia que ela assinou a Lei Áurea, dia 3 de maio de 1888, que o negócio começou a rodar o Brasil todo. Então, de fato, a gente sabe que foi andando, e aí Campinas foi a última cidade brasileira a abolir, de fato, a escravidão. Últimas mensagens aqui, deixa eu agradecer ao André, final do telefone 7954. Bom dia, Heitor. Então, os mesmos canalhas da Covaxin estão envolvidos no roubo do INSS. Esses dois cidadãos, Maurício Cameçotti e Danilo Trento, e agiam simultaneamente vacina e INSS na era Bolsonaro, assunto que nós ouvimos mais cedo também na Rádio Bandeirantes, que vai ser repercutido ao longo do dia. Tem o Adriano Vermelho aqui também, que escreve o seguinte: os políticos contam muito com duas coisas, nossa memória curta e preguiça de pesquisar, e com nosso senso de torcida, agrupamento e equipe do tipo nós contra eles. Afinal, não podemos colocar como responsáveis por nossos erros. Temos que ter um inimigo para poder colocar a culpa. Perdoem o sarcasmo. Quer ver um exemplo? Todo dia vejo comentaristas, políticos de oposição e críticos contumazes do governo repetirem exaustivamente o assunto dívidas públicas, excesso de impostos para conter o rombo e ok. Não estão errados, concordo nessa fiscalização intensa. Mas esse samba de uma nota só, não sei se propositalmente, impedem de ver uma coisa que está passando quase que por osmose, sem muito alarde, que é a criação de mais cadeiras na Câmara Federal dos Deputados. E todos sabemos o quão caro é apenas um parlamentar. Imagine mais quase 20 deles. E pesquise de quem é o projeto e principalmente quem está apoiando. Alguma dúvida de que irá passar? Deixa eu resumir aqui a mensagem pelo horário também, porque o Manhã Bandeirantes não esquece desse assunto. O Caia Messina preparou uma reportagem falando sobre o aumento de número de deputados que agora tem que ser votado pelo Senado. Mas não precisa ser essa semana, porque essa semana os deputados ganharam uma boiada que o Caia Messina vai contar para você. A Câmara não tem sessões deliberativas nesta semana, ou seja, quem faltar continua com salário integral. O Senado tem trabalho marcado, mas sem votações importantes. E tem sido assim. O ritmo de trabalho dos deputados, por exemplo, é o menor dos últimos 6 anos. O Congresso brasileiro é um dos mais caros do mundo. Cada um dos 594 parlamentares custa cerca de 2,5 milhões de reais por ano. No total, 1 bilhão e 500
500 milhões de reais. Isso apenas com os salários de 46 mil e também os benefícios mensais. Tem auxílios para todos os gostos. Tudo pago com dinheiro público. A Câmara aprovou um projeto que eleva o número de deputados de 513 para 531. Em vez de reduzir, a Casa resolveu criar novas vagas para atender a determinação da Justiça Eleitoral de redistribuir as cadeiras com base no Censo Populacional de 2022. Os estados que ganhariam o maior número de deputados são Santa Catarina e Pará, seguidos por Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, Ceará, Goiás, Minas Gerais, além de Paraná com 1. Total, 18 novos parlamentares, a um custo médio de mais de 11 milhões de reais por mandato de cada um deles. O texto ainda precisa ser aprovado no Senado. Menos deputados, mais eficiência. Essa é a fórmula adotada por várias democracias mundo afora. Na Suécia, os 349 deputados vivem uma realidade quase impensável para os padrões brasileiros. Eles não têm assessores pessoais, nem carros oficiais e pagam pelo próprio cafezinho. Eles têm direito a um cartão de transporte público e só o primeiro-ministro pode andar de carro oficial o tempo todo. E para prestar contas, cada deputado tem uma página no site oficial com tudo que foi dito e feito. E tem mais, político não aumenta o próprio salário. Quem decide isso é um comitê independente, nenhum deles é parlamentar. Cada deputado cuida da própria agenda, marca as próprias reuniões, compra a passagem de trem e prepara os próprios discursos. A ideia por lá é clara. Quem legisla para o povo deve viver como o povo. Pequilin também na reportagem com o Caian Messina falando sobre o aumento no número de deputados federais no Brasil. Proposta que eu tenho certeza que vai pra frente, não tenho dúvida nenhuma. É porque o censo, quem não entendeu, o censo mudou, diz que algumas regiões estão com a população maior, precisam de mais representantes. Então tira dos estados onde a população diminuiu. Não, aí não quer mexer. 11h25, Nath Luquezzi. Daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, você e a Lari Lopes vão comandar o Band Mulher. Quais são as atrações de hoje na tela da Band? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de influência, que hoje os influenciadores têm crescido muito, principalmente na área da moda. A gente também vai falar sobre hipertensão e vamos conhecer a história de uma mulher incrível, além de, claro, os babados do mundo dos famosos. Eu espero você às 1h30 da tarde. E amanhã estaremos de volta a partir das 10 horas da manhã, logo depois do Jornal Gente e sempre antes do Nossa Área, que vai começar agora com todo o timaço de Carlos Batista falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte Preta tá sobrando na competição, hein? Campanha que não tem o que falar. 4 vitórias, 1 empate, líder com 13 pontos. Mas vale lembrar, Série C não é campeonato de pontos corridos. Classificam 8, depois vem uma segunda fase e é importante que a Macaca mantenha esse ritmo e mantenha tudo em ordem em casa também para não ter problemas. E o Guarani, que na próxima rodada estará na tela da Band no duelo contra o Floresta. Floresta, a equipe do Ceará que ocupa a 11ª posição. Guarani precisa fora de casa recuperar os pontos perdidos no Brinco de Ouro e uma vitória no sábado é fundamental. Você vai saber esses e outros assuntos a partir de agora na programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. O Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos da mesa de som do Danilo Capucci, a central técnica com o Leandro Lopes e a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia e continue na melhor, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni.